Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje o nosso tema é o homem que falava com os espíritos. Olá, sejam bem-vindos ao Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos entrevistar Luiz Eduardo de Souza, que é um jornalista e que está lançando o seu livro O Homem que Falava com Espíritos. Nós aproveitamos a presença do Luiz Eduardo, esse lançamento, para homenagearmos aqui o Ciência e Espiritualidade, fazer a sua homenagem a Francisco Cândido Xavier, esse homem que, muito mais do que um médium, muito mais do que um espírita, foi alguém que transcendeu todos os limites das religiões e das culturas através do seu exemplo. Eu tenho ouvido em muitas esferas, inclusive entre nós espíritas, pessoas preocupadas com a mitificação de Chico Xavier. Eu penso que mitificar é quando você pega um personagem e você cria uma aura, dá atribuições a esse personagem que na verdade ele não teve. E não acredito que seja o caso de Chico Xavier. Ele é um espírito muito acima da média dos espíritos que estão encarnados nesse planeta e que nos deu um exemplo magnífico do que é viver dentro da doutrina cristã. E hoje esse programa tem essa característica, uma homenagem a Chico Xavier, e nessa entrevista vamos procurar conhecer um pouquinho melhor sobre ele, sobre a vida dele e a personalidade desse grande brasileiro, Francisco Cândido Xavier. Vamos à entrevista. O Homem que Falava com os Espíritos é um livro que fala um pouco mais sobre Chico Xavier e foi escrito pelo jornalista Luiz Eduardo de Souza. Bom, Luiz Eduardo, muito obrigada por estar aqui, participando comigo no programa Ciência e Espiritualidade. Me diz uma coisa, como surgiu a ideia de escrever esse livro sobre Chico Xavier, o Homem que Falava com os Espíritos? Bom, olá a todos. Eu comecei a me interessar muito pela vida do Chico Xavier depois do desencarne dele, em 2002. Anteriormente, eu já tinha tido contato com muitas informações sobre o Chico. Confesso a você que eu tinha um certo, eu não sei se é um preconceito, mas eu tinha uma coisa que algumas vezes a gente vê bastante espíritas também com essa percepção de não idolatrar as pessoas. E eu imaginava que tinha uma idolatria muito grande em torno da figura do Chico Xavier. E tinha, efetivamente. Mas depois da morte dele, depois do desencarne dele, quando eu fui pesquisar, realmente surgiu todo o interesse pela vida dele e comecei a entender o porquê dessa idolatria. Porque eu comecei a ver um personagem que era um prato cheio para jornalistas, na parte do ponto de vista de fenômeno mediúnico, um fenômeno de poderes, que a gente não entende muito bem, e o Espiritismo traz explicação para isso. E, por outro lado, um fenômeno muito maior, que é o fenômeno de um ser humano extremamente elevado, um ser humano que praticava a caridade em todos os momentos, que essa figura me apaixonou no Chico Xavier. Eu até então imaginava que ele era um médium muito desenvolvido, um médium bastante conhecido, mas eu não tinha essa percepção do quanto a figura humana dele era importante, o quanto ele fazia de trabalho assistencial, o quanto ele doava para o próximo, o quanto ele se doou durante toda a vida, e uma característica que é sensacional, que é a humildade que ele tinha, como ele conseguia, com toda a fama, a notoriedade que ele tinha, ser humilde, ser simples, viver na mesma casinha durante tantos anos, usando as mesmas roupas, enfim. Eu me apaixonei pela figura do Chico Xavier, Comecei a pesquisar, eu acho que até em algum momento compulsivamente, biografias, comecei a conversar com muitas pessoas que conviveram com ele, fiz algumas viagens a Pedro Leopoldo e a Uberaba, mas sempre no intuito de recolher material. Eu vi que eu deveria publicar um livro, eu tive a primeira intuição de publicar um livro só em 2006, estando lá em Uberaba, durante um trabalho no SEM, no Grupo Espírita da Prece, e eu voltei para São Paulo e falei, vou escrever esse material. Era um material que, uma das coisas que me motivaram a escrever o livro foi a possibilidade de reverter os direitos autorais para o Hospital do Fogo Selvagem lá de Uberaba. E aí eu entreguei o primeiro livro, eu acho que no começo de 2007, que foi o Mestre Chico Xavier, que é uma biografia bem rápida dele, com algumas passagens mais importantes.
Passou-se um tempo, o livro teve uma boa saída e eu comecei a imaginar a possibilidade de estender aquela obra inicial. Só que quando eu comecei a escrever o livro, virou algo totalmente diferente, né? O segundo livro, O Homem que Falava com Espíritos, que a gente está lançando agora, ele não tem praticamente nada a ver com o original, mas ele foi trazendo novos elementos e a cada vez que eu ia escrevendo eu ia me apaixonando mais pela figura do Chico Xavier. Né? Esse livro ele não é uma psicografia, né? Ele é o fruto de pesquisas que você foi fazendo ao longo de praticamente 4 anos. Exatamente. Né? Mas quando você está escrevendo, né, particularmente sobre o Chico ou sobre figuras assim, extremamente importantes, de tal maneira você fica sensibilizado. E eu percebi durante a escrita do livro, em vários momentos durante o texto, que muitas das coisas que ali saíam, eu honestamente escreveria de uma maneira um pouquinho diferente, né? Em alguns momentos eu releio o livro e eu vejo que o meu estilo não é exatamente aquele, né? Porém, todas as informações que estão lá foram frutos das pesquisas, das entrevistas que eu fiz em Pedro Leopoldo e em Uberaba, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho para o livro a emoção que eu sentia, em particular, todas as vezes que eu participava ali de trabalhos assistenciais. Porque ali eu vi que o Chico ainda continua vivo. Em cada pessoa que vai lá, que se predispõe a sair da sua terra, ir até Uberaba, fazer uma distribuição de alimentos, fazer um donativo, e as pessoas que estão ali na fila para receber também, me parece que é uma perpetuação do trabalho que o Chico iniciou tão bem, que ele desenvolveu tão bem na vida dele, e ali eu percebi que a figura dele está cada vez mais viva na mente de cada um. Que é uma energia também, né, em torno de Chico Xavier, do nome de seus trabalhos, né? Isso ficou claro para você nas suas idas a Pedro Leopoldo ou Uberaba? Exatamente. Né? E aí até eu comecei a me interessar muito mais por esse viés da caridade, por esse viés do ser humano Chico Xavier, do que simplesmente pelo fenômeno médium, né? Que foi, acho que foi por isso que ele ganhou uma notoriedade maior inicialmente, mas essa notoriedade ela persistiu mesmo depois do desencarne dele, porque ele é um exemplo de ser humano, né? Me chamou muito a atenção durante as pesquisas do movimento que teve para indicação do Chico para Prêmio Nobel da Paz, né? Em 1981, onde as pesquisas desenvolvidas chegaram a 2.000 instituições de auxílio que eram ajudadas direto ou indiretamente pelo Chico Xavier. Certo. Com base na reversão dos direitos autorais e em uma série de atividades que ele praticava para ajudar essas instituições. Então, uma pessoa que auxilia 2.000 instituições e que tinha todo o trabalho social além desse que ele fazia, muito especial, com certeza, muitíssimo, né? Sem dúvida. Bom, Luiz Eduardo, a gente vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já.